verdade, acho que essa última década é uma década muito interessante para a oncologia. É uma década que tivemos avanços muito significativos que se traduzem em benefício real para os pacientes. E então a gente fica muito feliz quando a gente olha para trás e vê o que a gente fazia, as ferramentas que a gente tinha na mão e hoje o que a gente tem de diferente e qual que é o impacto disso, como isso se traduz para melhorar a vida de tantas e tantas pessoas que passam pelo diagnóstico e tratamento da doença. O que você acha que foi o grande avanço? Assim, por exemplo, porque o câncer mais comum nas mulheres ainda é o câncer de mama, e o É, mais comum nos homens ainda é o câncer de próstata. sim, eu O que diria, chegou de novo, de promissor, de que dê esperança para quem está com para os homens e para as mulheres, pelo menos nesse câncer que é o mais é, quantitativamente o maior, né? eu diria assim que didaticamente eu separaria antes de falar dos avanços do tratamento, né? Porque a gente fica muito sempre interessado em tratamento, mas a gente precisa dar um passo para trás e ver quais foram reais avanços para antecipar o diagnóstico do câncer. Eu sempre falo, né? A gente tem um instituto chamado Vencer o Câncer, no qual eu estimulo todas as pessoas que estão nos vendo aqui a acessarem o portal. Esse é um instituto que tem um fim social e tem várias missões, e dentre as várias missões, uma delas é ser talvez a maior fonte de informação de câncer do país obviamente, nas outras missões, melhorar as políticas públicas para ajudar o acesso às pessoas, criar centros de pesquisa. Quer dizer, esse instituto realmente uma, eu diria que é uma preciosidade que a gente criou e que é um motivo de orgulho para nós. Mas, dentre as novidades, antes de falar de tratamento, tem uma muito interessante, que é a gente conseguir diagnosticar a doença, Leda, antes da doença se manifestar. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje a gente tem os exames de rastreamento, né? Exames que popularmente são chamados de preventivos. São aqueles que a gente faz de rotina para tentar encontrar alguma coisa antes desse tumor ter uma manifestação clínica, antes dele dar algum tipo de sintoma. Então, por exemplo, para a mulher, a gente tem a mamografia a partir dos 40 anos, o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero a partir do início da vida sexual ou 18 anos de idade, tem a colonoscopia para ver pólipos pré-malignos em homens e mulheres a partir dos 45, tem o PSA e o toque retal em homens a partir dos 50 e tem a tomografia do pulmão, do tórax em pessoas fumantes. Então, esses são os exames básicos para diagnosticar precocemente os tumores mais comuns do corpo, que é o câncer de mama, o de próstata, o de intestino, o de pulmão e nas mulheres do Brasil, o colo de útero, que ainda, infelizmente, é um câncer frequente. Mas, mesmo esses exames, eles detectam um tumor que é visível, ainda pequeno, que não dá sintomas, mas visível. E a gente agora tem uma série de estudos e uma série de testes, e um deles é absolutamente fantástico, chamado PanSEER. O que esse teste faz? Ele pegou um grupo de mais de 10 mil pessoas saudáveis que foram seguidas ao longo do tempo. E uma parte dessas pessoas tiveram um diagnóstico de câncer anos e anos e anos depois. Como eles tinham coletado a amostra do sangue no começo do estudo, então eles foram coletando amostras de sangue de tempos em tempos, e aí estudaram se tinha alguma diferença em quem tinha ou desenvolveu um câncer anos depois versus quem não desenvolveu. Então, é um estudo de mais ou menos umas 100 mil pessoas, um percentual pequeno desenvolveu câncer, uma parte foi câncer de fígado, de intestino, de pulmão. E aí, o que eles perceberam é que em 91% dos casos dessas pessoas que tiveram câncer, ou seja, esse pequeno percentual de um montão de gente que foi seguida que teve câncer, 91% dessas pessoas, Leda, tiveram uma alteração chamada metilação do DNA. É uma alteração muito, muito sutil do DNA da célula tumoral. Ou seja, então esse teste, ele agora está sendo patenteado e provavelmente vai ser usado de rotina em vários países do mundo e no país para se antecipar em mais de 5 a 7 anos antes do diagnóstico de um câncer
para saber que alguém já está carregando um câncer microscópio. E dos cânceres que ele pegou, foram os cânceres muito agressivos. Por exemplo, câncer de fígado é agressivo, câncer de intestino é agressivo, câncer de pulmão é agressivo. Então, outra vez, não é nem um exame de imagem que mostrou algo. Foi um exame molecular que, em 5, 7 anos antes do diagnóstico ter sido feito, já mostrava que aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher, já apresentava um tumor microscópico. Olha que fantástico. Muito. Então, isso O negócio acontece... parece, sei lá, parece até coisa de espiritual, né? Porque é muito, né? 7 anos antes do câncer aparecer. E o que mostra uma coisa interessante, né? Que a gente fala assim, há quanto tempo que um câncer ele está em mim, né? Há quanto tempo ele está crescendo? Então, lembra que para um câncer chegar no nódulo de 1 centímetro, ele tem que ter milhões e milhões e milhões de células, né? Para chegar em 1 centímetro, não é 10 células, 20, são milhões de células, né? Então, esse é um processo de formação do câncer e crescimento que é longo ao redor do tempo. Claro, tem tumores que crescem mais rápido, tem tumores que crescem mais devagar. Mas o câncer não começa de um dia para outro e cresce brutalmente em 1 segundo. Então, esse teste, chamado PanSeer, que foi desenvolvido por um grupo chinês, mais um grupo da Califórnia, é um teste incrivelmente interessante, tá? Porque, outra vez, ele se antecipa em anos de exames de imagem que, porventura, dêem alguma dica de que aquela pessoa tem um câncer mesmo que precoce. Então, eu começaria assim o nosso bate-papo, antes de falar de tratamento, primeiro na fase de diagnóstico precoce. E, claramente, esse é um diagnóstico extremamente precoce, baseado nesse teste. E, obviamente, vão ter outros testes que vão tentar desenvolver outros marcadores para tentar antecipar, outra vez, de um modo muito inteligente, de um modo muito eficaz, o diagnóstico de câncer. O segundo movimento super importante, e aí talvez não seja para diagnosticar o câncer em si, mas para entender o melhor tratamento, é um exame chamado biópsia líquida, Leda. O que é esse nome biópsia líquida, né? Esse é um exame que você colhe também do sangue, que nem esse PanSeer, que ele vai procurar, a partir da colheita do sangue, fragmento do DNA. Lembrar que o DNA é o tijolinho de todo o muro de cada célula do nosso corpo, né? Então, é o tijolinho do muro de cada célula, né? Então, esse exame, ele vai procurar encontrar fragmentos do DNA tumoral circulantes, ou seja, em circulação no nosso corpo. Qual que é a importância disso? A gente hoje faz uma medicina que muitas vezes é atrasada, né? Mas é o que a gente tem para hoje. Vou dar um exemplo. Se uma mulher tem um câncer de mama e o câncer foi operado, a gente muitas vezes faz complementação de tratamento, que a gente chama de tratamento preventivo, que é aquele tratamento para evitar que no futuro aquela mulher desenvolva uma metástase. Isso vale também para o câncer de pulmão quando é operado, para o câncer de próstata, para o câncer de intestino, para o câncer de ovário. O ponto é que a gente faz um tratamento preventivo às cegas, porque talvez um bom número de pessoas já operadas já estejam curadas. A gente não precise fazer mais nada. O problema, Leda, é que a gente não sabe quem são as pessoas que já foram curadas com a cirurgia e que não precisam de mais nenhum tratamento adicional. Acabou. Em detrimento daquelas outras que podem ter algumas células circulando no corpo e que precisam de um tratamento para tentar matar essa célula que está andando pelo corpo e que, se não morta, vai ser uma metástase no futuro. Bom, mas nem o PET scan pode ajudar nisso? Boa pergunta. O PET scan ele é melhor do que tomografia e ressonância, mas ele tem um nível de sensibilidade que é muito longe de um nível celular. Ele enxerga um pouquinho melhor que a tomografia, um pouquinho melhor que a ressonância, mas ele não consegue enxergar células isoladas ou grupo de células. Absolutamente não. Então, assim, quando alguém é operado um câncer de mama, de pulmão, de ovário, de intestino, de próstata, outra vez, o fato de não ter nada no exame de imagem a mais não é uma garantia inequívoca de que aquela pessoa esteja curada. Então, quando a gente propõe tratamento pós-operatório, outra palavra é adjuvante,
ou preventivo é baseado em duas premissas. Existe um risco e que o tratamento diminui o risco de recidiva. O ponto é que, como eu falei, a gente está tratando pessoas que a gente não sabe quem são, que já estão curadas, então elas estão recebendo um tratamento desnecessário, que tem efeitos colaterais, que tem custo, que tem, eventualmente, uma piora da qualidade de vida, que a pessoa, teoricamente, se ela está curada, o que ela receber a mais de remédio só vai acrescentar efeito. Bom, o que é esse teste? Esses testes estão sendo validados, que devem ser uma realidade para os próximos 2 ou 3 anos. Eles conseguem nos dizer, com alto grau de certeza, não 100%, mas alto grau, quem não tem células circulando tumorais versus quem tem. Ou seja, a gente vai poupar um montão de gente de tratamentos que a gente faz hoje que não são mais necessários e só tratar aquelas pessoas que tenham células circulando, que a gente não enxerga pelo PET scan, que a gente não enxerga pela tomografia, que a gente não enxerga pela ressonância, mas que o exame mostra esse fragmento do DNA do tumor e a gente trata essas pacientes, esses ou essas, e aí tem a oportunidade de só tratar quem tem o problema e ter a oportunidade de eficazmente matar o tumor, porque a gente consegue monitorar se o tratamento está ou não sendo efetivo pela dosagem dessas células nas colheitas de sangue sequenciais. Portanto, é um incrível avanço. Por quê? Porque a gente vai poupar a gente de tratar. A gente gosta que a gente fala de tratamento, a gente fica falando só de mais tratamento, novidade, novidade. Não, aqui é o contrário. Aqui nós vamos entender de um modo inteligente quando menos é mais. Quando a pessoa não precisa de tratamento de fato, em detrimento daquelas que precisam de tratamento. Portanto, esse vai ser um baita avanço. E a gente vai fazer uma economia... porque também diminui o custo, né? Absoluto. Nós vamos fazer uma diminuição brutal do custo, porque nós vamos salvaguardar pessoas de tratamentos desnecessários e economizar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares pelo mundo inteiro. Então, eu só falei de duas coisas antes de falar de remédios, porque são coisas super importantes que o leigo, né, não pensa, mas que, na minha opinião, são tão ou mais importantes do que, eventualmente, o desenvolvimento de drogas novas. Essa semana eu vi também no seu Instagram que você fala da aspirina. A aspirina faria uma prevenção do câncer de mama? A aspirina... De ovário, aliás. Ela é muito interessante, Leda. Porque a aspirina prevente, os cardiologistas recomendam para a gente, teoricamente, para não infartar, para não fazer um episódio cardiológico, né? Mas você sabe que é engraçado? Muitas dessas medicações a gente usa para uma coisa e descobre um par-efeito, né? A questão, por exemplo, do Viagra, não foi usado inicialmente para impotência, foi usado para outros motivos, e aí percebeu-se que os homens tinham uma ereção muito mais acentuada tomando o remédio. Então, assim, é muito legal, porque às vezes você mira num alvo e acerta acertadamente no outro. O Botox também foi isso, né? Mas a aspirina é interessante, porque ela é um anti-inflamatório, ela inibe a ciclooxigenase, que, na verdade, essa ciclooxigenase ela é como se fosse uma enzima que faz muito radical livre. E radical livre é uma coisa que estimula crescimento tumoral. E tem vários estudos que mostram que a aspirina, além de prevenir, como você falou, infarto, derrame, ela tem uma capacidade de prevenir ou evitar tanto lesões pré-malignas, por exemplo, os pólipos intestinais. A gente sabe que os pólipos intestinais têm o benigno e o pré-maligno. A aspirina diminui de modo importante pólipos intestinais pré-malignos. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!